Glória a Deus, irmãos. Que bênção estar aqui hoje. Eu acho que o Evandro nem sabia, na hora de escolher os louvores. Ao contrário do que todo mundo pensa, eu não tenho interferência nenhuma. Às vezes alguém me fala assim, mostra essa música pro Evandro. Mas não adianta nada, gente. O ministério é dele e o meu ministério é infantil. Mas por que eu falei isso agora? Quando eu estava me arrumando hoje à tarde, eu falei, vou dar uma tapeadinha, né? Para ministrar, para ficar bem. E geralmente, em todos os cultos, eu choro um pouquinho. Ou é no louvor, ou é na ministração da palavra, ou é na hora de oração. Se alguém ora por mim, se eu oro por alguém. E eu falei, hoje eu vou ficar firme, não vou chorar. Quero ficar intacta. E de largada saiu o louvor Sonda-me. E esse foi o meu primeiro contato numa igreja cristã evangélica, há 16 anos atrás. Eu fiz o meu encontro com Deus. Eu fui direto para o encontro com Deus. Eu não congregava ainda numa igreja cristã evangélica. E quando eu cheguei no encontro com Deus, estava tocando esse louvor. E ele ficou repetindo. Era uma sexta-feira tardinha. Até o momento que começaram a fazer a abertura e as ministrações. E naquele dia, eu não conhecia o louvor, mas de tanto que ele tocou, eu falei, sonda-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. E hoje eu estou aqui, a convite do pastor, para ministrar para vocês. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Talvez há 16 anos atrás eu não imaginava que eu estaria aqui no Paraná de novo, que eu estaria congregando aqui em Missal. Mas é os planos que o Senhor tem para nós. Amém? E hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês. É uma mensagem breve. Mas depois de tantas confirmações, eu creio que essa mensagem realmente ela veio direto do trono do Senhor. Na quarta-feira, no dia 23, que o pastor ministrava lá em casa, o pastor falou uma frase. E essa frase que ele falou, respondeu uma pergunta que eu ainda nem tinha feito para mim mesma. Mas eu vi que essa dúvida já estava no meu subconsciente. O pastor falou assim, a natureza fala. Não sei se ele lembra. Mas ele falou isso. E quando ele falou isso, parece que algo se abriu o chão, assim, e eu saí daquele estado que eu estava ali, natural, e acessei realmente um extraordinário de Deus naquele momento. Porque veio a confirmação, o Espírito Santo falou comigo sobre a palavra que eu iria ministrar hoje. E agora, quando eu for falando para vocês vão entender o porquê. Quando nós estávamos vindo para cá, eu e o Evandro conversávamos. Tinha alguns milhos que já estavam secando, outros milhos altos e verdes. Outro milho que estava lá, tudo bem baixinho, eu falava para ele, olha esse. Passava um pouquinho, olha aquele. E tinha uns pés de milho, eu não entendo nada de agronomia. Tinha uns pés de milho que estava bem pequenininho, o Evandro falou, isso aí parece que nem tem pendão. Já estava com uma espiga minguadinha e secando já. E aquilo me remeteu à palavra que eu já havia construído, quando fala da criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou, ele precisa do nutriente certo. Ele precisa ser regado com a coisa certa. Nós somos a criação de Deus. E nós precisamos ser nutridos com aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que vem do céu. Assim como o milho, se eu regar ele com álcool ou com quiboa, o que vai acontecer? Então, só para vocês irem pensando um pouquinho, o que acontece com a gente? Se nós estivermos sendo nutridos com coisas erradas. O que vai acontecer com nossos filhos, como o pastor orou aqui antes? Se nós estivermos sendo regados e nutridos com coisas erradas. Não tem como a gente pensar que o nosso destino vai ser diferente daquele milho que está lá,
todo perdido, seco, porque faltou chuva. Assim somos nós. E não adianta a gente olhar para a nossa aparência e achar que está tudo bem, se aquilo que tem nutrido o nosso interior não vem do céu. Amém? Então, voltando à construção dessa palavra, quando o pastor falou aquilo, naquele dia, Deus me confirmou. Essa palavra que eu vou ministrar para vocês, o Senhor me deu no dia 10 de dezembro de 2023. Era uma manhã de sábado. Mas antes disso, eu preciso só contar rapidamente o que aconteceu antes. Quem estava nas vigílias que nós fazíamos aqui na sexta-feira já sabem sobre isso. Então, eu compartilhei com os irmãos em um determinado dia de inverno, era muito frio. Eu já tinha o costume de orar todo dia de manhã. Tinha criado já um costume, o Evandro trabalhava na lar, ele saía 15 para 5, né? 15 para 5. No horário que ele saía, eu fazia o meu momento de devocional. Eu me ajoelhava e eu orava na sala. E todos os dias, irmãos, todos os dias, quando eu orava ali na sala, lá fora tinha um passarinho. E esse passarinho, ele ficava cantando todo o tempo, todo o tempo. Parece que ele me acompanhava na oração. Todos os dias. Eu me perdia na oração, de repente eu voltava e ouvia ele lá. E não era eu tentei procurar já aquele canto do passarinho, eu nunca encontrei. Ele era um canto diferente. E chegou o inverno. E um dia do inverno frio, mas frio, chuvoso. Eu pensei, mas eu não vou levantar. Está muito frio. Está muito frio. E estava mesmo. Estava chovendo. E eu fiquei mais um tempo na cama. Ao invés de ir 15 para 5 orar, eu levantei 15 minutos antes das 6, que era a hora que eu acordava dos meninos, e pensei, 15 minutinhos dá. 15 minutinhos está bom. Irmãos, a hora que eu levanto da cama, eu saio enrolada na coberta para ir orar na sala. A hora que eu abro a porta do quarto, eu ouço o passarinho cantando na chuva. Ele estava lá. Ele estava lá debaixo da chuva. Ele estava lá debaixo do frio. E aquilo me desmoronou. Eu acho que Deus me confrontou tanto, pastor, com aquele passarinho naquele dia. Eu falei, eu estava coberta, eu tinha uma cobertura na minha cabeça, eu não estava exposta à chuva. Eu tinha uma coberta para me proteger se eu ficasse com frio. E mesmo assim, eu desisti. Eu não fui orar. Eu resumi o meu tempo que eu queria com ele em 15 minutos. E aquilo me derrubou. Aquele dia Deus falou muito comigo. E aquela situação, ela ficou por algum tempo no meu coração. E eu continuei a orar de manhã. E eu decidi fazer uma pesquisa, então, para saber como que o passarinho podia ficar lá na chuva. Eu falei, Senhor, que vergonha. O que acontece com esse passarinho? Ele vai morrer na chuva e no frio. E como eu não entendo nada de biologia ou dessa área, sei que tem pessoas aqui que são formadas nessa área de biologia ou estudantes de biologia, eu fui fazer uma pesquisa. E olha só, eu vou ter que ler essa parte que eu não conheço bem os termos técnicos. Os pássaros possuem uma proteção natural contra a água, graças à estrutura especial de suas penas e a glândula uropigiana, localizada próxima à base da cauda. Essa glândula produz uma substância oleosa que os pássaros espalham sobre as penas durante o ato de se limpar. É chamado de preening. Ela é usada para impermeabilizar as penas, lubrificar o bico e auxiliar na termorregulação. Esse óleo impermeabiliza as penas, impedindo que a água penetre e mantendo o corpo seco, mesmo em chuvas ou mergulhos. Além disso, as penas possuem uma estrutura.
alinhada e sobreposta, que facilita o escoamento da água, funcionando como uma espécie de capa protetora. E aí, eu pensei para mim, aquele passarinho, quando a gente vê um passarinho com a pena ouriçada, o que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa, que ele está lá, ele está se limpando, ele está tomando banho. Para que ele pudesse se limpar ou tomar banho, ele teve que fazer o que com as penas? Abrir as penas. Ele teve que deixar, sair da estrutura natural dele, para que ele pudesse acessar o interior. Ou seja, ele teve que tirar da proteção. E aí o Espírito Santo me disse, você também não pode ser impactada se você não permitir. Você é a criação de Deus. Você só pode dar acesso ou ser impactada pela ação do maligno se você permitir. E aí, eu estudei isso e passou mais um tempo. Aí era um sábado de manhã, nesse dia que eu falei para vocês, no dia 10 de dezembro de 2023. Eu levantei cedinho, peguei a Bíblia, meu caderno e fui sentar lá fora. Fiz o chimarrão e estava chovendo. E tinha passarinho no fio lá, de novo. E eles estavam brincando, eles estavam cantando. E aí, como eu já tinha feito essa pesquisa, Deus começou a ministrar ao meu coração essa palavra. E Ele me deu a palavra por completo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu quero primeiramente pedir para você que você realmente deixe Deus falar contigo. Deixa Ele acessar as áreas do teu coração que às vezes você pensa que não tem nada a ver. Às vezes nós falamos aquelas coisas do mundo, isso tudo bem, não tem nada a ver. Mas deixa Deus falar com você através dessa palavra. E acima de tudo, já se pergunte, que brechas eu tenho deixado aberta? Por que eu tenho deixado brechas na minha vida? Por que eu tenho ouriçado as minhas penas para a ação do maligno poder me afetar? Por que eu não tenho usado a proteção natural que Deus já me deu? O maligno, ele só tem acesso na nossa vida se nós dermos legalidade para isso. Então, se eu não dou legalidade, ele não tem acesso a me prejudicar ou a fazer maldades. Eu quero ler com vocês Salmos de número 37, do versículo 1 ao 7. Obrigado, Marcelo. Vou esperar vocês encontrarem aí. Salmos 37, do versículo 1 ao 7. Esse salmo, irmãos, eu dei uma pesquisada, ele foi escrito por Davi, já com seus anos avançados, e depois de ter tido muitas experiências na vida. Então ele já tinha muita experiência, e aí ele escreveu esse salmo. Olha só o que fala: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Amém? Aí você me pergunta: nossa, Vanessa, esse salmo a gente já conhece há tanto tempo, já ouvimos falar tanto dele. Mas eu quero trazer hoje para vocês 5 ensinamentos que nós podemos aprender com os pássaros. E eles servem para as nossas vidas.
Lá em Mateus, no capítulo 6, do 25 ao 27, ele fala sobre os pássaros. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Até aí tá bom, Marcelo. Esse primeiro ponto que eu quero falar com vocês se chama confiar. Amém? Quando a palavra nos fala, acaso nós não somos muito mais especiais que os pássaros? Toda a natureza é divina, toda a criação de Deus é divina. Mas o Espírito de Deus habita em nós. Em nós. E esse Espírito que habita em nós, e um dia nós herdaremos a eternidade. E nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. O pássaro não sabe quando ou por que vai comer, mas isso não o impede de voar, porque ele confia na provisão do Criador. Sabe de uma coisa? Sabe o que acontece na nossa vida diária? Sabe qual que é o meu problema? E acredito que o teu também. Nós queremos entender tudo. Nós queremos questionar tudo. Qualquer coisa que sai da nossa vontade, do nosso controle, nós já entramos num espírito de autocomiseração. Nós já entramos numa situação de coitadice. Nós queremos entender o porquê os motivos acontecem. Se eu contar para vocês tudo que me aconteceu nesses dias, eu tinha planos. Eu tinha planos nesses 4 dias que nós teríamos para ficar em casa. O feriado, o recesso e mais 2 dias. Tal dia eu ia fazer isso, tal dia eu ia fazer aquilo, tal dia eu ia focar na palavra. Mas como se diz, aprove ao Senhor me separar nesse tempo. E Ele me levou por 2 dias a ter momentos só com Ele, para desenvolver essa palavra. E eu entendi que eu posso fazer os planos, nós podemos fazer os planos, e não adianta a gente querer entender. Do nada, minha mãe quebrou o braço, teve que passar por uma cirurgia, e eu fiquei com ela 2 dias no hospital. E nesse tempo, Deus falou comigo sozinho, porque lá é um silêncio, é uma tranquilidade. E eu entendi que Ele me queria lá, porque Ele precisava completar essa mensagem. E eu só confiei naquilo que Ele tinha para mim. E hoje, quando eu fui para casa, que eu queria dormir, eu falava: Senhor, eu entendi. Porque o Senhor precisava que eu estivesse com os meus ouvidos atentos, só para ouvir aquilo que o Senhor queria para o meu coração, e para essa noite, para essas pessoas. Eu glorifiquei a Ele, e já está tudo bem. Já está tudo bem. Mas Ele precisou fazer isso. Quem sabe se eu ficasse em casa, fosse me distrair. Mas Ele me separou. E eu glorifico a Ele por isso. Nós não precisamos entender tudo, irmãos. Nós só precisamos confiar no Senhor. O pássaro, ele não quer entender o porquê, ele não sabe o que ele vai comer. Ele não tem essa capacidade de querer entender. E ele só vive. E é isso que nós deveríamos fazer, nos nutrir daquilo que Deus quer para nós, da palavra, da oração, do relacionamento com Deus. Não tentar entender ou dominar aquilo que acontece. Nós deveríamos viver e não controlar. Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida na mão dEle. Quando nós falamos que Ele é nosso Senhor, significa que está no controle dEle, não no nosso. Não adianta a gente querer entender. A gente só tem que viver e glorificar. Lá em Mateus 6,33 fala assim: busque, isso já é conhecido, vocês já conhecem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu confio no Senhor, eu confio nessa promessa,
que todas as coisas vão me ser acrescentadas. No entanto, essa promessa, ela é uma consequência da obediência. Eu não acesso essa promessa sem ter uma atitude antes. Então eu preciso confiar a esse ponto, confiar na promessa que o Senhor tem para mim. Lá no versículo 5 do Salmo que nós acabamos de ler, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, o primeiro foi o confiar, o segundo é alinhamento. Irmãos, não basta ter proteção, é preciso estar alinhado com o Espírito Santo. Não adianta o pássaro ter as penas impermeabilizadas, se elas não estiverem alinhadas. Quando eu escrevia essa parte, eu me lembrei daquele programa de sobrevivência que o povo começa a colocar as folhas para proteger os abrigos lá, e elas têm que estar alinhadas de forma que em nenhum espaço a água não possa passar. E aí, eu me lembrei, os pássaros, quando você vê aquelas penas tão fininhas, quando você pega uma peninha do pássaro, cada pelinho dele é tão fininho, mas ele é capaz de proteger esse passarinho integralmente. Se nós não estivermos alinhados com o Espírito Santo, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus de princípios, Ele é um Deus de leis e de regras. E esses princípios, essas regras, elas são inegociáveis. Se a gente não estiver alinhado com Ele, nós não estamos de acordo com Ele. Lá em Amós 3:3 fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem como você estar alinhado com o Espírito Santo se você tem sido desobediente à palavra do Senhor? As leis que Ele nos traz, aos mandamentos dEle? Não tem como você estar de acordo, fazer um acordo com uma pessoa, o símbolo do acordo é o aperto de mão. Não tem como você estar de acordo se os dois não concordarem sobre uma situação. Não tem como eu estar alinhado com Deus e com o Espírito Santo se eu estou fora do caminho dEle. Posso pensar que está tudo certo na minha vida. Posso orar, posso achar. E no nosso dia a dia, muitas vezes, eu falei lá no início e vou repetir agora. Muitas vezes a gente pensa assim: tá tudo bem deixar nesse canal de TV. Tá tudo bem deixar no rádio tocando aquelas músicas que depreciam o ser humano como um todo, tanto o homem quanto a mulher. Tá tudo bem eu deixar meu filho ir numa festinha de um amigo que é da escola, que eu nem sei o que vai acontecer. Ah, tem nada a ver isso aí, tem nada a ver. É nesses nada a ver que a gente desalinha as nossas penas. É nesse nada a ver, como o pastor também falou antes, que o inimigo entra dentro das nossas casas. Através da internet, através de companhias que nós amamos ter, companhias do mundo, e nós colocamos dentro da nossa casa, dentro da nossa mesa. E ali, naquele lugar, nós temos comunhão com eles. E ali, naquele lugar, talvez se você não moldar o caráter deles, eles vão moldar o teu. Nós temos que estar muito bem alinhados com o Espírito Santo. No entanto, não tem como andarmos junto com Ele se nós não estivermos de acordo. Se nós não estivermos debaixo da proteção dEle. Se nós não estivermos seguindo o principal mandamento dEle, a principal lei dEle, sermos obedientes à palavra. Se nós formos obedientes, nós vamos conseguir sermos fiéis e cumprir tudo o resto que Ele nos pede.
Agora, falando de alinhamento, voltando para Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele fala em justiça, esse Deus que nós falamos, Senhor, Tu és justo. Quando ele fala a justiça do Senhor, a justiça de Deus é o código de conduta do reino. E viver em conformidade com o Rei. E isso não inclui só o que fazemos, mas tudo aquilo que pensamos, planejamos. Não é só as nossas atitudes que nós externalizamos, que as pessoas podem ver. Existem coisas que nos desalinham da presença do Senhor, que se passam só aqui, no nosso coração e na nossa mente. Por isso que é muito mais fácil, quando você se converte, você mudar a tua vida nas coisas que são visíveis. Porque as pessoas podem ver que você está mudando, que você deixa de fazer isso, que você deixa de fazer aquilo. Mas as coisas mais difíceis de converter é o coração e a mente. Porque você pode estar vivendo de fachada, mas o teu coração e a tua mente ainda não estão convertidos. Como se diz, estão convencidos, mas não estão convertidos. Porque aquilo que a gente precisa externalizar, aquilo que está verdadeiramente no nosso coração. O terceiro item é sobre você fazer a sua parte. Deixa eu pegar um golinho de água aqui. Isso aqui é muito difícil de abrir. Fazer a sua parte. O passarinho, ele tem uma glândula que fica próximo da cauda. Vocês acham que a cera se espalha sozinha pelas penas dele? Não. O passarinho, ele tem tudo o que ele precisa para a proteção dele. Mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a parte dele. Ele precisa pegar aquela cera e passar em todas as peninhas dele. Porque se ele não fizer isso, ele vai ficar desprotegido. E agora, nós temos feito a nossa parte? Nós temos nos protegidos com a palavra, com a espada do Espírito? Nós temos protegido os nossos ouvidos de certos ambientes? Ou nós estamos ainda pensando que está tudo bem? Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Lá em Tiago 1:22. Olha só. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Não tem como você não fazer a tua parte. Se você quer herdar o reino, se você quer permanecer protegido, se você não quer dar brecha para o inimigo, você tem que confiar, você tem que estar alinhado e você tem que fazer a sua parte. Por mais que o pássaro confie que ele vai ter o provimento necessário, o alimento, por mais que ele esteja alinhado, se com o passar do tempo ele não fazer a parte dele, o que vai acontecer? A hipermeabilização vai sumir e a chuva vai conseguir acessar o interior dele. E sabe o que vai acontecer? Essa cera que ajuda até ao controle da temperatura, ele vai começar a ter frio, ele vai começar a ficar molhado, ele vai adoecer e ele vai morrer. Será que tem alguma coisa em comum com a gente? Como está a nossa estrutura? Estarmos alinhados com Deus exige de nós atitude. Exige de nós fazermos a nossa parte. Ainda em Mateus 6,33 fala assim, busque em primeiro lugar. A primeira palavra é um verbo que ele reflete uma ação, uma atitude. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Eu não consigo, queridos, eu não tenho como usar parte de uma palavra. Não adianta só eu buscar no reino. Não adianta só eu querer a justiça do reino. Eu tenho que buscar o reino e a justiça. E como eu falei antes, e assim todas as coisas lhe serão acrescentadas. É permitir que a vontade de Deus tenha prioridade acima da nossa própria vontade. Deus já nos deu a unção, o Espírito e a palavra. Mas somos nós que precisamos espalhar isso sobre a nossa vida diária. A proteção se ativa quando há aplicação. Então nós temos mais isso para aprender com os pássaros. Trazendo para o mundo espiritual. Se eu não aplicar aquilo que eu tenho em minhas mãos, aquilo que Deus tem para nós, de nada adianta. O inimigo vai encontrar uma brecha. Nós vamos adoecer. Nós vamos perecer. E nós vamos morrer, muitas vezes, pensando que estamos fazendo tudo certo. Esta é a grande ilusão. Pensar que estamos fazendo tudo certo. E é sobre isso que o próximo ponto vai nos falar. O quarto ponto, ele fala sobre permanecer. Mesmo diante do vento, do trovão, da chuva, o pássaro permaneceu no lugar. Nós também precisamos permanecer na presença. E aí, quando eu escrevia sobre isso, eu tinha acompanhado alguns dias toda aquela discussão, aquele caos que está por conta daquele menino de 15 anos que se diz profeta. Vocês já viram? Já viram aquele menino que fica falando? Na verdade, ele fica brincando com a palavra do Senhor. E é isso que a religiosidade ela faz. Eles estão banalizando a religiosidade. Banalizando a religião por conta da religiosidade. E aí, quando a gente vê essas coisas na televisão, eu vi um outro... É porque vem aquele... Na televisão, não. Vem aqueles shorts, né? Não sei como é que fala. Piazada sabe como é que é. E era um cara que se dizia profeta e ele falava para as pessoas: Deus vai tirar o sorriso da tua boca. Vocês acreditam, depois que a gente viu ali em Mateus 6, vocês acreditam que Deus quer tirar o sorriso da nossa boca? Ele não quer tirar o sorriso da nossa boca. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena com Ele. Quem se afasta das alegrias que Ele tem para nós, somos nós, são as nossas escolhas. É aquilo que a gente tem que colher lá na frente de uma decisão errada que nós tomamos no nosso passado. E aí eu quero falar com vocês agora, e vocês vão me entender, sobre o permanecer. Eu vejo que tem muita gente aqui hoje, glória a Deus. Mas essa vontade de vir para o culto, essa vontade de ir para a célula, essa vontade de estar junto com os irmãos, isso tem que ser algo que brilha aos nossos olhos. Tem que ser algo que chega no domingo que você vibra. Sabe por quê? Eu quero falar com você sobre uma outra pessoa agora. E ela achava que estava permanecendo. E essa pessoa, Atos 20, Marcelo, do 7 ao 10. Olha só. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Ele demorou, gente, demorou. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou.
Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Irmãos, Eutico estava ouvindo Paulo falar. Que honra, né? Eles estavam reunidos. E Eutico estava no parapeito da janela. Eu lembro que o pastor pregou uma vez sobre isso. Que ele não sabia se ele estava nem fora nem dentro. Eu lembro que o pastor pregou. Ele não sabia se ele estava nem fora nem dentro. Você sabe se você está fora ou está dentro, se está aqui ou não está? O culto de domingo é suficiente para você? Como que está o teu coração? Ele tem vibrado por aprender mais do Senhor? Eutico estava no parapeito da janela, nem dentro nem fora. Ele ficou sonolento, adormeceu, caiu e morreu. Mas sabe o que Deus falou comigo nesse tempo? Ele já estava morto antes de cair. Eutico já estava morto antes de cair. Porque ele se permitiu ficar sonolento. Ele já escolheu um lugar perigoso. Um lugar perigoso porque tem distração. Estar na janela tem distração. Você está ouvindo a ministração e distraído com as coisas do mundo. Será que isso fala com nós? Eutico só ficou sonolento e adormeceu porque ele já estava morto. Porque quem não permanece na presença, quem não busca, quem não tem os olhos brilhando, um coração ansioso por receber de Deus pela palavra, vigia menos, discerne menos, deseja menos. E esse menos, vigia menos, vai te levando para aquela situação que eu falei antes de tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou na célula. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aqui eu quero deixar um alerta final para vocês, no quarto ponto. Apocalipse 2, 4, 5. E eu falo que quando o pastor fez a oração inicial, pastor, parece que o pastor estava ouvindo toda a minha palavra já. Que ele fala sobre o amor, sobre o coração que deve incendiar, sobre voltar ao primeiro amor. E olha o que diz em Apocalipse 2, 4 e 5, Marcelo. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Tem uma outra versão, essa outra versão fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando deixa de queimar, quando deixa de arder o desejo pelas coisas de Deus, um alerta tem que brilhar na nossa cabeça. Eutico pensava que ele estava permanecendo, mas ele já estava morto. E que nós aprendamos isso também, que nós aprendamos permanecer, lembrar desse amor que queimava nos nossos corações. E que essa busca dos nossos dias, elas venham justamente para que essa brasa não se apague. Mas para ela não se apagar, nós temos que estar perto. Perto da fogueira, perto de onde que tem a chama que vai nos manter acesos. E agora, o quinto e último ponto. Descansar. Nós falamos sobre confiar, nós falamos sobre estar alinhado, fazer a sua parte, permanecer. E agora, descansar. O pássaro canta na chuva. Ele sabe que não há nada que possa fazer contra ele. Ele apenas permanece no propósito e vive. Lá no livro de Hebreus, irmãos, no capítulo 4, dos versículos 1 a 11, ele fala sobre o descanso prometido ao povo de Deus.
Mas lá no versículo 3 fala assim: pois nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Deus, e a palavra já nos diz isso também, como eu disse no primeiro item, nós não temos que questionar. Quando nós falamos em descansar o nosso coração, para nós podermos chegar ao ponto de descansar e entregar tudo no altar do Senhor, nós temos que ter esses 4 pontos que eu falei anteriormente, alinhados. Não tem como você descansar se você não confia, se você não crê. Não tem como você descansar se você não permanece. Não tem como descansar se você não faz a tua parte. Porque se você não faz a tua parte, vai falar assim: meu Deus, como é que eu vou descansar? Será que Deus vai me ajudar dessa? Você já vai ficar com o pé atrás. Estou em falta com Deus, não estou fazendo a minha parte. Então, descansar em Deus é acalmar a alma na certeza de que quem está no controle é o Senhor. Lá no Salmo 37, que nós lemos no início, no verso 7, ele fala assim, nessa versão ele fala: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Nós temos que entender que quando eu descanso, eu confio. Eu preciso estar confiando, eu preciso estar alinhado, eu preciso permanecer, eu preciso fazer a minha parte. E tudo isso vai me levar ao descanso. O pássaro descansa porque ele sabe que ele está vivendo o propósito. E se nós não descansamos, é porque algo dentro de nós nos mostra que tem algum desses pontinhos aí que não está equilibrado. Pode ser que você confie mais e faça menos a sua parte. Pode ser que você permaneça congregando como Eutico, mas você deixa de confiar. Pode ser que a nossa vida, se a gente não cuidar, a nossa vida ela vira uma rotina. E esse é o grande perigo da sonolência. Descansar, porque o descanso é fruto de uma fé madura. Descansar não é desistir. Lá em 2 Timóteo 1,12, é declarar com lágrimas nos olhos: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho descansado, você tem descansado? Pensa aí no seu coração hoje. Você está em condição de descansar no Senhor? Tudo que você tem feito na tua vida, você está num ponto de viver como o pássaro? Sem se preocupar com coisa algumas, nem com o que comer, nem com o que beber? Sem se preocupar com as tempestades da vida, porque você está revestido da presença do Senhor? Você está num ponto de descansar? Ou tem algo que você precisa alinhar? Agora já indo para o final. Quando a chuva fica forte, irmãos, os passarinhos procuram um abrigo. Porque a luta não é mais contra se molhar. É contra o impacto da tempestade. Lá em Efésios já nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. O pássaro estava se molhando, estava com frio, estava na chuva. Mas quando os pingos ficaram muito grossos e muito violentos, o que ele teve que fazer? Voar para um abrigo, onde ele estivesse protegido. E quando Deus falou comigo sobre essa palavra, Ele falou comigo que o nosso abrigo é a nossa comunhão como igreja. O que nos fortalece é isso aqui, irmãos. É nós termos irmãos em Cristo.
É nós termos pessoas ao redor que quando nós temos um problema, nós sabemos aonde nós vamos correr. Para quem nós vamos pedir um abraço? Para quem nós vamos pedir uma oração? Ser igreja é isso, é ter comunhão. A nossa fé é fortalecida quando nós estamos reunidos como igreja. Há momentos em que a batalha já não é mais sobre resistir, e sim sobreviver. Tem lutas que não é para você lutar sozinho. Tem lutas que o impacto vai ser muito ferrenho, vai ser muito forte. E é para isso que Deus criou a igreja. É por isso que hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, para nos ajudarmos mutuamente. É para segurar na mão um do outro, firme, e falar, né, pastora? Só vai. Só vai que vai dar certo. É fazer uma oração, é compartilhar. E assim como os pássaros, nós também precisamos reconhecer os nossos limites. Como eu já falei, existem lutas que não são para enfrentar sozinho. Gálatas 6, 1, 3, Marcelo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. A cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais, aqui, só aquela primeira parte tá bom. Obrigada, Marcelo. Irmãos, o nosso fardo, ele é para ser dividido. É para ser dividido com Cristo. É para ser dividido com os irmãos. Você não precisa entrar em batalha sozinho. Você tem um corpo. Hoje as crianças estão iniciando o tema do mês de maio sobre família. E o tema é famílias. Somos um só corpo. Aqui como igreja, nós somos uma família, somos um só corpo. Quando alguém não está bem, o corpo perece. Por isso que nós precisamos, juntos, unidos, não perecer. Nós como igrejas também, não só pensando sobre aquele que está aqui para ser curado, ser ajudado, mas nós também temos que olhar para o lado, como igreja, e ver as necessidades dos irmãos. Muitas vezes a gente vive uma vida tão centrada em coisas técnicas para fazer, coisas práticas para fazer, que a gente não olha a necessidade do nosso irmão que está do lado. Muitas vezes a pessoa só precisa de um abraço, de uma oração. Então, como igreja, irmãos, vamos fazer isso também. Assim como Jesus, nós estamos aqui para servir. E que a nossa vida seja o servir aos outros. Amém? Em Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu não vou profetizar que o dia é amanhã, não vou fazer como um profeta ou aquele menino. Irmãos, ninguém sabe o dia e a hora, mas se eu morrer amanhã, o dia para mim é amanhã. Então nós temos que vigiar, nós temos que nos encorajar, nós temos que conseguir trazer para junto de nós, para herdar junto conosco a eternidade o maior número de pessoas possível. Porque o dia dessas pessoas pode ser amanhã, o meu dia pode ser amanhã. Se aproxima o fim, pode se aproximar. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Glória a Deus, eu sempre penso que se fosse amanhã, eu tenho certeza que a minha casa estaria toda junta do Senhor. E eu ficaria muito feliz
Mas enquanto nós não sabemos, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer não só por mim, por nós, pela nossa casa, mas pela casa do vizinho, pela casa dos colegas de trabalho, pela casa de todo mundo. Já pensou que alegria? Você está congregando com um monte de amigos seus e saber que eles estarão contigo louvando ao Senhor lá no céu. Amém? Finalizando agora, quebrar só o protocolo um pouquinho aqui. Tá preparado? Irmãos, quando eu falo que essa palavra ela teve várias confirmações, é porque Deus é maravilhoso e o Espírito Santo ele age de uma forma grandiosa, gigantesca, e ele age e ele nos dá a resposta. Ele me deu uma resposta na célula para uma pergunta que nem tinha vindo ao meu coração, mas ele me deu aquela resposta. Hoje eu cheguei aqui, a Adri me falou qual que é o título da mensagem. Daí eu falei, como pássaros na chuva. Aí ela falou, não acredito. Ela fez, não acredito. Eu olhei para ela, né? Eu falei, pronto, vai ver que não é essa a palavra. Aí ela me falou sobre uma música que eles vieram ouvindo no carro, que eles ouviram na conferência e vieram ouvindo no carro, que fala sobre o pardal e a andorinha. Feche os seus olhos. A Maju falou que vai cantar pra gente parte da música, pelo menos. Feche os seus olhos um pouquinho. Deus de aliança, sempre me encontra. És minha rocha, meu firme fundamento, e eu ainda terei fome, e eu ainda terei sede, e eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. O pardal encontrou casa, a andorinha achou um ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa, e a andorinha achou um ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Esse louvor, a Adri me falou que ele tem parte dele que é do Salmo 84, que fala assim: até o pardal encontra o lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Amém, irmãos? Eu sei que tem pessoas aqui hoje que talvez você está encharcado pela chuva. Talvez você já não está suportando o impacto da tempestade. Talvez você tenha sofrido sozinho as tuas dores.
tiram as tuas forças. Talvez você está sabendo aqui hoje que você abriu brechas. E que você tenha abrido brechas falando, tá tudo bem, não tem problema. Talvez esse tá tudo bem hoje está te falando muitas coisas no teu coração. Porque pro Deus que nós servimos, um Deus de princípios inegociáveis, não tá tudo bem. E você sabe que não tá tudo bem. Mas eu quero te falar que hoje, assim como o pastor orou no início, tem um ninho que está te esperando. Ele é um pai que não te deixa desamparado. Tem um lugar de aconchego. Tem um lugar de proteção. E eu quero falar para você, eu quero declarar na tua vida, em Salmos 1, 18 fala. Não sei se é o 18, mas esse é o dia que o Senhor fez para a restauração. Então, se você está aqui hoje com as penas oriçadas, Deus, Ele já vai começar a te alinhar de novo. Você buscando a presença do Espírito Santo, alinhando os teus caminhos. Irmãos, essa dor que você não pode suportar, alinhado com Deus, de acordo com Deus, andando junto com Deus, Ele vai te curar. E nós estamos aqui para fazer isso hoje. Nós estamos aqui porque nós queremos orar por você. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Feche os teus olhos por um minuto. Não importa, irmão, quanto choveu. Não importa, irmãos, as tempestades que você vai encontrar. Eu profetizo sobre a tua vida que a partir de hoje, você vai fazer a tua parte. Você vai alinhar com Deus, vai confiar e vai poder descansar no Senhor. Enquanto a Maju canta, nós vamos orar. E eu te convido a ouvir esse louvor. E se você sentir no seu coração, quiser receber uma oração, que você venha até aqui na frente. Nós estaremos orando por vocês. O pardal encontrou casa. Senhor, revela aos nossos corações as nossas brechas. O que nós temos, Pai, deixado, que tem nos exposto. Assim como o passarinho, Pai, nós queremos cantar, mesmo na dor. Nós queremos viver coberto pelo Teu Espírito. O pardal encontrou casa, e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Vem até aqui na frente, você que precisa de uma oração. Você que abriu brechas. Você que está sentindo dor ou o peso do fardo, que precisa dividir o fardo com alguém. Vem até aqui à frente, vamos orar.